Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Novo vídeo aqui. Vou apresentar para vocês o novo Betel de Nova York, das Testemunhas de Jeová. Eles colocaram ali como sendo um centro de apoio das Testemunhas de Jeová, tá? Na cidade de Fishkill, Nova York. Talvez alguns podem ter visto essa notícia recentemente sobre a conclusão desse projeto, um pouco antes da aquisição do data center ali. Só que existe uma parte dessa história que foi publicada anteriormente, tá? Pela própria organização, ali no site, e onde conseguimos acompanhar, tá? Todo o projeto, desde a aprovação, a construção e finalmente a conclusão ali. E hoje eu quero mostrar para vocês essa história. Vamos usar ali as próprias informações, tá? Publicadas no JW, no site das Testemunhas de Jeová, e depois vocês podem tirar a conclusão de vocês. Então, já pega teu cafezinho, pega tua água, vem aqui comigo, mas antes, já tá inscrito no canal? Se inscreva no canal, já deixa teu like e compartilha esse vídeo aqui com quem precisa e merece conhecer Betel, o novo Betel ali da Organização das Testemunhas de Jeová em Nova York. Eu vou deixar aqui o print, tá, da gravação de tela que eu fiz, mostrando ali as duas matérias no próprio jw.org. Eu vou deixar rolando aqui, tá, e vou explicando aqui pra vocês. Então vamos lá. Tudo começou ali em 2023, que foi o início de tudo. A matéria foi publicada em 21 de dezembro de 2023 no site, mas foi no dia 27 de outubro, tá, que o Conselho de Planejamento Municipal ali de Fishkill aprovou a construção do novo Centro de Apoio das Testemunhas de Jeová, o novo Betel. O que isso significa, né? Ali a data de 27 de outubro. É que a partir daquela data, daquele momento, as obras poderiam começar. Mas o que estava sendo planejado exatamente, né? Qual que era o projeto ali? Segundo o próprio site ali da associação, o projeto seria construído em um terreno de 23 hectares, que já estava localizado do outro lado da rua ali, dos prédios que já pertenciam ao Betel de Fishkill. Então, do outro lado já tinham os prédios com moradias, tá? Com as moradias e alguns escritórios também. E aqui começa a ficar um pouquinho mais interessante essa construção, porque não é simplesmente a construção de um prédio. O projeto previa 3 edifícios principais: um prédio de escritórios, um prédio de manutenção e um prédio de recreação. Qual era o tamanho dessa construção? Então, o primeiro prédio, que é o prédio de escritórios, ele teria 2 andares, de acordo com o projeto, e teria ali aproximadamente 4.366 metros quadrados. Já o prédio de manutenção e o prédio de recreação teriam cada um aproximadamente 1.393 metros quadrados, cada um. Então, se a gente somar esses 3 edifícios somente de área construída, tá? Estamos falando ali somente de área construída. Então, somando os 3, temos ali 7.152 metros de área construída, sem contar as áreas externas ali de recreação, com quadra de tênis, de futebol, de basquete, área para piquenique, etc. Então, tudo isso ali dentro dessa propriedade de 23 hectares. A organização também informou ali no site que o projeto ele seria desenvolvido de uma maneira sustentável e ecológica, né, se preocupando com o meio ambiente. E para quê? Para que isso vai servir? Segundo a própria organização ali no site, os irmãos e irmãs que serviam ali em Fishkill, eles trabalhavam no departamento de computadores, o departamento de tecnologia e em outras designações também. Tem o irmão Jason, que ele explicou ali que até então o Betel de Fishkill era formado basicamente por prédios residenciais sem áreas de convivência. E essa nova construção permitiria, né, que eles tivessem ali um espaço para se reunir e trabalhar juntos. Ou seja, o projeto ele não é apresentado ali simplesmente como uma construção física. Ele faz parte, ele foi apresentado como fazendo parte da estrutura necessária para o funcionamento daquela comunidade de Betel, né? E quem iria construir, né, tudo isso? Essa informação também é importante, porque a organização informou ali no site que a maior parte da construção seria realizada por empresas terceirizadas, né? Então, haveria necessidade de contratar empresas terceirizadas especializadas para o que a organização precisava nesse empreendimento. E essas empresas terceirizadas seriam supervisionadas por alguns irmãos específicos e designados que serviam em Betel, lá mesmo no Betel de Fishkill. E
teve ali no projeto uma previsão, né, para conclusão. Estava prevista ali para concluir esse projeto em outubro de 2025. Agora, vamos avançar ali para este ano, 2026. Vamos aqui para 21 de abril de 2026, que foi feita a publicação, né? Porém, no dia 3 de fevereiro de 2026, foi que, finalmente, a cidade ali de Fishkill emitiu o certificado de ocupação. O que isso significa? Esse certificado de ocupação significa que aquele centro ele estava oficialmente concluído, né? A obra havia finalizado, estava pronta a ser ocupada e poderia começar a ser utilizado imediatamente. Vamos saber agora o que foi construído ali, né? Aqui na matéria de 2026, confirma os 3 prédios principais. Nós vimos lá no projeto, né, em 2023, que teriam três prédios principais, o primeiro prédio de escritórios com 2 andares, o prédio de manutenção ali, né, e o outro prédio de recreação. Então, aqui na matéria de 2026, confirmou esses 3 prédios. O prédio de escritórios realmente possui os 2 andares e ele possui um hall de entrada. Eu vou mostrar aqui na gravação da tela aqui, da matéria, o hall de entrada dele, como é muito bonito. Bem bonitinho. Também teve a construção de consultórios médicos, tá? Um espaço para cortar cabelo, salões de beleza, e também para realizar outros serviços pessoais, uma sala com capacidade para até 300 pessoas. Essa sala, ela vai ser utilizada ali para vários objetivos, tá? Mas principalmente para os programas espirituais ali, como o estudo da Sentinela, da família de Betel, e também o texto diário, né? Todas as manhãs ali. Já o prédio de manutenção, ele possui áreas ali para os trabalhos, né, dos irmãos, e uma pequena área de escritórios também. E já no terceiro prédio, possui áreas para exercício e recreação. O terceiro prédio é basicamente uma academia, com salas também ali para recreação, sala de jogos, por exemplo. Além disso, esses 23 hectares possuem áreas para piqueniques e outros espaços ali ao ar livre, caminhadas, jogos, né? Tem as quadras ali de futebol, de tênis, de basquete, para realmente eles se divertirem. Só que agora vem o ponto mais importante dessa matéria toda. Aqui na matéria de 2026, eles dão a informação financeira desse projeto. Esse projeto custou aproximadamente 38 milhões de dólares. Exatamente. 38 milhões de dólares. Esse é o valor que a própria organização informou aqui como sendo um custo aproximado, tá? É um custo aproximado desse projeto. Eu acredito que vai triplicar e depois eu vou explicar o porquê. Agora vamos lá. Quanto que é 38 milhões de dólares em reais? Se a gente for calcular, eu fiz o câmbio aqui no Google, tá? Hoje, nós estamos no dia 10 de agosto, tá? Hoje, 30 milhões de dólares estão equivalendo a aproximadamente 194,7 milhões de reais. Levando em conta, tá, a cotação do dólar comercial, que um dólar está custando R$ 5,12. Então, vamos arredondar aí para 195 milhões de reais. Foi o custo aproximado desse empreendimento, deste novo Betel, que ficou pronto este ano. E depois, a organização investiu na compra do data center, que pelos cálculos ali, principalmente por questão de tecnologia, sim, chegou a bilhões de dólares, tá? Aí eu já falo de escalas de bilhões. Então, este Betel aqui, só este Betel, levou 38 milhões de dólares, 195 milhões de reais. Muita grana dos donativos vindo da galera do mundo inteiro. Muito interessante. E agora a gente já tem aqui a visão geral, né? 2023 o projeto foi aprovado, a construção ele foi autorizada, tinha a previsão de conclusão desse projeto para outubro de 2025, mas ele demorou um pouquinho, veio para 2026, que foi emitido, né, em fevereiro de 2026 o certificado de ocupação ali, e em abril de 2026 o projeto foi oficialmente apresentado como concluído.
Então, esse custo e o custo informado, né, de 38 milhões aqui. O porquê que eu calculo que vai triplicar, tá? Esse valor. Principalmente por causa da mobília, dos consultórios médicos. Nós sabemos que aparelhos médicos, tá? São altos o investimento. Por mais que a Associação das Testemunhas de Jeová tenha isenção ali de impostos, mas ela paga sim, né? O valor, o custo do produto, sem impostos. O custo do bruto ali do produto, né? E eu tentei saber mais sobre esses consultórios médicos ali, porém eu não consegui, infelizmente. Mas se Jeová nos permitir, né? Se Jeová ali no tempo devido permitir, saberemos, né? Como é que vai ser esses consultórios médicos, o que, que vai se passar ali. E ó, aqui, gente, eu vou abrir uma observação, tá bom? É somente uma especulação. Acredito eu, Fernanda, que a parte de tecnologia ali, ela vai ser focada na cibersegurança, com servidores para salvar as publicações comprometedoras da organização. A gente está vendo aqui no desenrolar que eles já estão excluindo, eliminando algumas publicações, já estão dando uma diminuída também ali nas publicações que tem nos sites, tanto no JW quanto na biblioteca online. Já está tendo uma diminuída legal. Então, eu acredito que aqui nesse Betel de Fishkill vai ser voltado, sim, vai ser bem focado para a cibersegurança, com servidores que vão armazenar de forma digital as publicações comprometedoras, né? Possivelmente eles vão digitalizar essas publicações e eliminar essas publicações físicas, né, impressas, deixar tudo digital, e eles vão armazenar nesses servidores sem conexão com a internet, tá? É importante ressaltar isso no meu ponto de vista, tá, gente? É uma especulação. Esses servidores não terão conexão com a internet para evitar qualquer vazamento, né, ali. Vai ser um arquivo totalmente offline. Eu acredito que vai evitar vazamentos? Não. Os vazamentos sempre vão acontecer, de uma forma ou de outra, né? Mas eles vão tentar, eu acredito que eles vão tentar justamente com isso. Por quê? Por este detalhe aqui que eu analisei ali na matéria, que eles falaram assim: embora o Betel de Fishkill tenha um papel importante em apoiar a obra das Testemunhas de Jeová, ele não é aberto para visitação pública. Não é permitido o acesso ao público. Esse Betel de Fishkill, ele já tem toda uma infraestrutura própria, gente. Essa infraestrutura própria, que acabou de ser finalizada, supre ali todas as necessidades básicas que as pessoas têm, que nós temos. É um lazer, os consultórios médicos, o espaço para atividades espirituais e a moradia, já tudo em um só lugar. Então, me fez refletir bastante esse ponto aqui e me fez chegar a essa conclusão de forma tecnológica e digital daquilo ali. Né? Muito interessante o público não poder visitar, né? E eles já terem toda essa infraestrutura necessária para nossa vivência, né? Para a vida do ser humano ali. Agora vamos lá, bora fazer uma conta comigo. Temos aproximadamente ali 7.152 metros quadrados somente nos 3 edifícios principais, né, de área construída. Eu tentei fazer essa conta, tá, gente, mas eu não entendo. Quem é pedreiro, que trabalha em construção civil ou engenheiro, vocês vão saber fazer esses cálculos, vocês vão saber entender e explicar melhor do que eu, tá bom? Mas eu tentei aqui. Então vamos lá. Então, nós temos aproximadamente 7.152 metros quadrados de área construída, certo? E um custo total informado de aproximadamente 38 milhões de dólares, ok? Então, isso significa que, se a gente fizer uma divisão bem simples ali, por este valor declarado, dividindo pela área dos 3 edifícios, nós chegamos aproximadamente ali a 5 mil dólares, 5.313 dólares por metro quadrado. Que atenção, isso não significa, esse cálculo aqui, tá? Não significa que seja o custo real por metro quadrado da construção. Por quê? Esses 38 milhões aqui, eles envolvem um projeto como um todo. E esses 23 hectares, eles também possuem áreas externas, né? Infraestrutura e outros elementos ali. Tem as quadras, né, de futebol, de tênis, tem a parte de piquenique, né? Então, é bem aproximado, tá? Essa quantidade de grana aqui que a organização está investindo. E eu me questiono, isso levanta uma pergunta. Quem é que paga por tudo isso?
Quem é que paga por tudo isso? Aí eu falo desse investimento aqui de Bethel, 38 milhões de dólares. A compra do data center também ali, que com certeza chegou na casa do bilhões de dólares, né? Quem paga por tudo isso? Como que uma organização religiosa mundial financia projetos dessa dimensão? De onde é que vêm esses recursos? Será dos donativos voluntários? Daqueles irmãos que estão tendo uma vida simples nas congregações? E às vezes até passando necessidades, mas se esforçando para poder colocar um donativo ali para Jeová? Será que são deles que vêm esses recursos? Como que os membros são informados sobre os custos dessas obras? Qual é o grau de transparência financeira que os membros têm sobre esses grandes projetos? Né? Porque esse aqui é um projeto gigantesco. E um outro detalhe também, que eu vou abordar aqui. Ali na publicação aqui de 2026, na conclusão do projeto, ele envolveu uma grande cooperação entre vários departamentos de Bethel e também contou com a ajuda ali de várias empresas terceirizadas, né? Externas. Então, mais uma vez aqui, a organização mostra que existe uma estrutura bastante complexa por trás desse projeto. Né? Engenharia, tecnologia, logística, administração, e que não foi realizada por obra voluntária, como a gente vê nos demais salões de assembleia, salão do reino, né? As construções ali são feitas por obra voluntária. Mas aqui não. Foram contratadas empresas especializadas, né? Uma estrutura de pessoas trabalhando para manter tudo funcionando corretamente. E essas empresas terceirizadas foram supervisionadas por alguns que serviam ali em Betel. Boa reflexão essa, viu? Mas vamos destacar outro ponto aqui também, que eu achei interessante. A organização afirma que essas instalações, elas permitirão dar mais apoio aos interesses do reino, tanto no território da filial dos Estados Unidos, quanto no mundo inteiro. Percebam a dimensão aqui. Não estamos falando de apenas um prédio local, por mais que ele seja relativamente pequeno, né, comparado com a sede mundial. Não estamos falando apenas de um prédio local. A própria organização aqui apresentou esse centro como parte de uma estrutura de apoio à sua atividade mundial, global. E isso muda totalmente a maneira como enxergamos, como podemos olhar essa construção, porque ela não é somente um conjunto de prédios. Ela é parte de uma estrutura gigantesca. Agora, se o Armagedon não vier, se Jeová permitir, nós saberemos mais detalhes, né, deste Betel, do data center também. Então, se você ou se você já foi uma testemunha de Jeová, você sabia que existia esse projeto aqui, deste tamanho de um Betel, onde não tem visitação pública e não foi utilizado o trabalho voluntário dos irmãos, mas sim contratado empresas terceirizadas específicas para realizar esse trabalho? Você sabia das dimensões desse projeto? E o ponto crucial aqui, o que vocês acharam do custo? Daquele custo informado pela organização, aproximadamente 38 milhões de dólares. A gente fazendo o câmbio aqui pro real, 195 milhões de reais. Talvez você já sabia, talvez não, mas agora que viu meu vídeo, você já sabe, já tem conhecimento desse Betel. Para quem está ainda dentro da organização das Testemunhas de Jeová, eu não quero dizer o que é para você pensar, tá? Eu não vou dizer o que você deve pensar. Eu quero simplesmente te aconselhar a pesquisar. Entre aqui no próprio site da organização, leia ali as duas matérias, né, de 2023 e a de 2026 agora, com empreendimento concluído. Compara. Veja o que foi planejado, veja ali o que foi construído, observa os números, faça os cálculos, né? Faça as suas próprias perguntas, os seus próprios questionamentos. Porque se uma organização, ela diz que prega e preza e zela pela verdade, eu tenho certeza que questionar, perguntar e pesquisar não deveria ser um problema para ela. Agora, para quem já saiu, talvez você possa olhar isso de uma maneira bem diferente. Por quê? Quando você esteve lá dentro, e isso eu me incluo também, tá? Quando a gente estava lá dentro, ouvir falar em Betel,
construção, projeto, filial, obra mundial eram parte da nossa rotina, né? Essas palavras faziam parte da nossa rotina corriqueira ali, então era natural. Só que agora que nós saímos, nós conseguimos perceber a dimensão da estrutura que tem por trás de cada palavra dessa, né? E aqui é justamente aí onde a gente começa a fazer perguntas que nunca nos fizemos antes, quando estávamos lá dentro. E aqui um quadro geral, né? 2023, a organização falou ali, vamos construir. 2026, finalmente construímos, né? Mas entre essas duas palavras aqui, essas duas frases, temos o quê? 23 hectares, 3 edifícios, mais de 7.000 metros quadrados de área construída apenas nos 3 prédios principais ali, né? Anos de planejamento, 18 meses de construção, centenas de pessoas envolvidas de forma direta e indiretamente, lembrando que não foi construído por obra voluntária dos irmãos, como é feito normalmente nos salões do reino de assembleia. Não. Foi contratado empresas terceirizadas especializadas sob a supervisão de alguns irmãos designados ali deste Betel. Também, aproximadamente ali o custo de 38 milhões, e eu acredito sim que esse valor vai triplicar. Tudo isso, gente, é informação oficial, tudo isso está publicado, está disponível, eu não estou inventando nada aqui, não preciso inventar nada, e eu deixo as questões para vocês. Como funciona financeiramente uma organização religiosa capaz de manter e expandir uma infraestrutura mundial desse tamanho? Será que os membros, eles conhecem suficientemente bem essas estruturas para decidir de forma consciente como eles querem e como eles podem contribuir? Eu não vou responder por você, porque essa conclusão eu vou deixar para vocês. Essa conclusão é de vocês. Pesquisem, leiam as fontes aqui, façam perguntas, tirem suas próprias conclusões, né? Questionem o que os documentos realmente dizem. Ah, eu ouvi o vídeo da Fernanda ali, mas o que tá falando realmente? Vai lá, pesquisa, digita, entra no site, leia, né, as duas matérias, leia a fundo elas. E eu vou fazer uma observação aqui, gente, antes de finalizar o vídeo. Sempre que possível, tá? Eu vou deixar todos os links de tudo que eu pesquisar. Gente, tudo que eu pesquisar. O que tiver link, eu vou deixar os links na descrição, tá? De cada vídeo. Desde o primeiro vídeo ali do Data Center, tem os links lá, tá? Eu já deixei na descrição do vídeo, só aqui na parte de baixo. Tudo que eu puder. O que eu não puder, né, ali que tenha sido arquivos que eu encontrei, fotos, tudo, eu vou deixar aqui, vou deixar um pouquinho, vocês voltem o vídeo, né, e tirem print para vocês lerem e fazer as pesquisas de vocês necessárias. Combinado? Então é isso, gente. Eu quero saber a opinião de vocês de tudo, principalmente ali do valor financeiro, né, devido que tá aumentando tanto a organização pedindo as contribuições, né, os donativos voluntários, está aumentando bastante isso. E eu quero que vocês deixem aqui nos comentários, de forma respeitosa, lógico, o que vocês acharam do novo Betel da Organização das Testemunhas de Jeová em Nova York.